Boa tarde, gente. Na verdade, não sei se é boa tarde, Maurício, porque nosso programa acabou que botaram um jogo da Copa do Brasil bem no horário dos Entre Modais. Então, e nem perguntaram nada pra gente. Nem perguntaram nada pra gente. Então, para evitar a queda da audiência no jogo e a Globo vir pra cima, a gente vai transmitir em horário diferente isso daqui. Hoje, a gente vai falar sobre meio de pagamento de frete com uma antiga parceira nossa, que é a Repom. Capitão, por favor, roda a vinheta. Maurício, para trocar ideia com a gente hoje, a gente convidou o Elcio e o Nelson, certo? Quase duplo sertanejo, Elcio e Nelson. Gente, para começar, eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco de vocês. Antes de falar da Repom, falar um pouco de vocês, a história, quanto tempo vocês trabalham com isso e, enfim, contar para nós. Bom, eu sou o Elcio Rosa, né? A gente já está aí parceiro no mercado, conhecemos a KMM também, já tive a oportunidade como transportador, também já fui do lado do TMS, né? Trabalhei inclusive, né, dentro do grupo da Praxio, que hoje é Nestec, e vocês estão todos no grupo, e venho, né, desse mercado de transporte aí há 16 anos, né, mercado de transporte, logística, passei por vários transportadores, né, depois operador logístico, passei para o embarcador, trabalhei na Manhattan, né, o grupo Pão de Açúcar, implementando TMS, depois Praxio, né? E hoje estou na Repom, 1 ano e 11 meses especificamente. Eu conheço a Repom há bem mais tempo que você, então. Com certeza, mas a gente conhece de mercado, né? Bom, eu sou o Nelson, Nelson Bietkowski. Eu estou no grupo Edenred há 8 anos, né? Comecei na área comercial, atuando aí na região de Curitiba e região metropolitana. Antes, né, de entrar no grupo, eu trabalhava já com meios de pagamento, eu trabalhava em banco, né? Então, voltado também para a área comercial, né? Cansou de usar gravata, né? Daí sim, parei, fui mais pro informal, né? Porque hoje a gente lida muito com o caminhoneiro, enfim, né? Com o transportador, e acho que foi onde eu me achei mais até. Então, estamos aí 8 anos aí trabalhando, buscando, tentando se reinventar aí, porque o comercial, ele tem que estar todo dia aprendendo algo novo, senão ele não consegue aguentar no mercado. Boa. E vocês representam a Repom. Eu sei que é quase impossível quem está nos assistindo não conhecer a Repom, mas eu vou pedir para vocês apresentar um pouquinho. Cara, eu estou na logística há 2 anos e meio, mais ou menos, aí, e a primeira empresa de pagamento que eu tive contato foi a Repom. Então, acho que eu concordo com o Leopoldo, mas quantos anos a Repom está no mercado? A Repom tem 29 anos de mercado, né? É uma empresa que passou por vários momentos, né? Até conversava com o Paulo, momentos cíclicos, né? Então, alguns momentos ela começou digitalizando, né, os comprovantes de entrega lá os comprovantes do posto, né, dos pagamentos, né, aí depois a gente teve a virada do CTE, junto com o MDFE naquela época toda, então passou por um momento de digitalização também, né, e o Nelson também pode complementar, né, com informações que não é só a Repom, a gente tem a TicketLog também dentro de casa, né, depois foi uma empresa que foi adquirida pela Edenred, então passou também por toda uma transformação e vários investimentos também. E vivemos um novo momento. A gente vai falar um pouquinho mais disso também. A Repom já nasceu Edenred? Não. A Repom, ela nasceu de uma empresa caseira, né? Ela era uma empresa um pouco menor. Em 2016, se não falha a memória, acho que 2016, o grupo Edenred adquiriu a Repom, né? A fim de se revolucionar um pouco no mercado, a necessidade do mercado. Dá mais escala para o negócio também, né? Até porque a Edenred, ela tinha um meio de pagamento para transportadoras que utilizavam frota própria, né? Então, e o terceiro agregado era algo que tinha como parceria a Repom, né? E para entrar nesse negócio, para criar um produto, para investir num produto desse, a gente sabe que não é fácil, né? Não é para qualquer um, e a nossa empresa, através das diretrizes, enfim, achou muito
mais fácil e melhor adquirir uma empresa, né, com know-how, que venha com conhecimento técnico, com uma empresa sólida, né, porque a Repom é uma empresa sólida desde que ela surgiu e vem crescendo, né, e a partir daí veio as inovações, né, porque o mercado logístico hoje, apesar de a gente olhar ele e ainda achar que ele é um pouco obsoleto, né, em questões de a transportadora ainda usa algum papel, ainda tem algumas transportadoras que ainda não estão muito familiarizadas com isso, mas é algo que se faz necessário você se reinventar. Até o próprio motorista hoje ele precisa ter um celular, né? Precisa ter uma tecnologia. E a Repom veio crescendo. E a Edenred, o nosso grupo, viu isso, essa necessidade, né? E acabou agregando mais esse valor para os nossos clientes. E principalmente, assim, também tem uma coisa que todo mundo vê a Repom como uma emissora de CIOT, né? E a gente tem uma pegada também muito mais fintech, né, que é justamente disponibilizar crédito para a transportadora. A gente sabe que o mercado do transporte nacional é um mercado ainda complicado. Esse ano foi um ano bem difícil, né? Falando 2022, né, para as transportadoras. Então, a gente também pensa na gestão, no fluxo dele, né, ajudar ele na melhor administração do recurso. A gente sabe que em relação a frotas, investimentos também privados são bem complicados. Uma opção aos bancões. Exato. Então, acho que também essa questão de crédito, e a gente avalia isso com muito cuidado também, né, para poder disponibilizar maior crédito, maior float para ele também, prazo de pagamento. Sim. Eu lembro, desde que a gente começou a se relacionar, Maurício, com a Repom, não era em Edenred ainda, a gente conversava com o Rubens Naves, Exato. que é o fundador da Repom, um empreendedor raiz da Repom. Ele estava no dia a dia da Repom ainda quando a gente começou. Bacana. Elcio, pegando um pouco da linha que você está falando, enfim, vocês são nossos convidados aqui, mas é uma pergunta difícil, tá? Uma coisa que eu vejo assim é que até alguns anos atrás, 3, 4 anos, todos os meios de pagamento eles seguiam a mesma linha. É aquela mesma flautinha em relação é o cartão aqui, é o pedágio aqui, é prazo para pagar, é pós, é pré, integra com o TMS, tudo a mesma coisa. E daí antigamente tinha uma taxa que cobrava de um lado, cobra do outro. E isso eu tô vendo ao longo do tempo se enfraquecer bastante. E eu vejo que os meios de pagamento eles têm que fazer alguma coisa diferente para não ser atropelado. Como que vocês veem esse momento hoje? Você começou a falar de fintech e me veio essa questão. Tá? Hoje a Repom ela se posiciona como uma log fintech, né? Então é uma empresa que pensa a tecnologia, tem um lado financeiro, né, muito forte. A gente entende também que tenha, né, no próprio processo de digitalização do transporte, né, a gente vivencia isso. A minha chegada também na Repom é justamente um pouco dessa virada, né, porque muitas pessoas saíram da Repom para os concorrentes, né, os principais concorrentes de mercado também foram pessoas que foram formadas dentro da Repom. Né, alguns que eu nem conheço, mas que a gente está no mercado, a gente acaba ouvindo a história. Eu conheço tudo eles, cara. Nós temos um ex-Repom. Inclusive, vocês têm funcionário aqui, que é o Alexandre mesmo. O Ale é nosso diretor comercial. Então, ele está aqui. E eu acho que a KMM, pelo que eu ouço sempre a história, né, internamente, estudando o mercado dos TMS no Brasil, né, que não são muitos TMS e a relação tecnologia, né, a solução para o transporte, né, que cresceram junto, né? Eu imagino assim que lá naquele início que o Rubens e o Paulo, né, até conversando com eles ali, né, trocavam ideia com o próprio transportador. Então se discutiu muito, né, essa solução integrada. Mas sim, né, a tua visão ela não está errada. Essa é uma visão que o mercado tem também. Quando a gente falava de DTE, né, no ano passado, que foi mais forte e foi, né, promulgada a lei do DTE. Então, muitos transportadores até pensam, a Logitech... É o fim do meio de pagamento. Eu escutei isso quando eu falo de DTE. Então, se tornou uma discussão no mercado e muita gente veio procurar também. Até eu, na relação com o TMS, conversando com todos os outros TMS, porque a gente precisa estar conectado. Não temos uma solução de TMS. Então, a gestão do transporte, a gente precisa estar conectado de alguma forma, né, para justamente fazer esse pagamento.
E temos uma relação forte de digitalização. Né? A minha vinda também com o conhecimento de TMS para dentro da Repom foi para a gente disseminar mais essa cultura, a gente poder falar mais abertamente com os TMS, ter esse relacionamento, como a gente teve lá no Logística do Futuro, né? E tantos outros eventos que tanto se fala sobre a digitalização. Então, transformação digital, né? O que a gente pode fazer diferente para o transportador também? Porque não somos fiscais da NTT, como eu costumo falar, né? A gente tem que emitir o CIOT, porque sim, somos homologados à NTT, mas é muito mais do que isso, né? A gestão propriamente dita conectada. No ano passado, para esse ano, a gente lançou uma solução chamada adiantamento flexível, né? Inclusive a gente tem conectada com a KMM, né? Fizemos para um grande, né, cliente nosso, que é a BBM, né? Então foi assim um marco também para a gente, essa solução, porque a gente coloca o abastecimento, né, como uma opção de crédito, né, para esse transportador, né, ou para os transportadores que estão dentro da cadeia do operador. Então, e outras coisas mais que a gente está, né, falando aqui da EVA, principalmente. A EVA é um atendimento via WhatsApp, mas é um atendimento já com inteligência artificial, né, com o próprio machine learning também, que por trás já identifica, né, o motorista que está ali. Então, ele pode fazer uma transferência, né, via WhatsApp, né, e o nosso processo também que, como a Repom ela nasceu do processo de digitalização, né, antes de ter CTE, MDFA, toda a cadeia de documentos, né, que a gente tem em Gov, então ela tem essa pegada também. O produto digital que a gente trabalha, ele é sempre pensando em inovações. E não somente na questão do dinheiro, né, na questão da taxa, porque assim, até a própria conta digital, né, então, que a gente tem, o cara pode fazer transferência, né, e tudo mais. Então, a gente tem que pensar na facilidade, principalmente para o nosso motorista. Né, o cara que está lá na ponta, quer transferir o dinheiro para a conta dele, né, então ele tem ter essa autonomia também. Eu acho que muita coisa também que mudou de 2020 para cá, né? Porque a pandemia teve que revolucionou um pouco isso. Acelerou. Então a gente teve, comercialmente falando, a gente teve que também se adaptar a um formato muito diferente. Porque o nosso negócio é mais face-to-face, né? Você está frente a frente, conversando, entendendo a necessidade dele, buscando uma melhor solução. E a pandemia, ela com isso, ela também acelerou esse processo. E por isso que a gente fala que a digitalização, os processos, as integrações, hoje se fazem necessários para você até se manter no mercado. Porque senão você acaba inviabilizando o teu negócio. E quando a gente fala de transformação digital, a gente vê sempre duas fases indispensáveis. Primeiro, a digitalização. Mas logo na sequência, uma das estratégias muito usadas é a desintermediação. Ou seja, para simplificar o caminho de qualquer negócio que seja. Por que é bom ter, e eu sei que é bom, por que é bom ter um intermediário nessa atividade do pagamento? Na verdade, assim, o mercado se posicionou, né, lá quando lançaram a lei de 2013, né, que tinha as administradoras de pagamento, né, homologadas à NTT. E são poucas, né, que são verdadeiramente, que estão atuando no mercado. Tem algumas que só têm o registro, mas não estão operando. E teve bancos também que se homologaram, enfim, para que pudesse fazer esse pagamento. Mas é muito mais pela questão da emissão do CIOT, porque o valor vem agregado, né, o pagamento vem agregado, e a questão do arranjo financeiro. Principalmente porque o nosso negócio, ele é o crédito, está muito ligado ao crédito. Então, o crédito para o transportador. E, na verdade, é um processo de segurança também. Como que ele obtém crédito, né, no mercado, como que uma empresa faz a avaliação dele e consegue colocar esse dinheiro para que ele pague os seus contratados. Então, nós estamos vinculados a um arranjo financeiro. E esse arranjo financeiro que é regulado pelo Bacen, que é a Repom também é pioneira nisso, né? Sim. Foi a primeira a se homologar junto ao Bacen,
né? E aí, obviamente, a gente tem também uma segurança, né? Porque o crédito que a Repom lança no mercado é um crédito próprio. O investimento ele não é vinculado a um banco. Ela é uma instituição e por isso que ela se perpetua no mercado, né? Nós temos uma fortaleza muito grande que é justamente por conseguir dar esse crédito. Claro que a gente fala, né, tem operações, né, que já podem ser realizadas com PIX e tudo mais, mas isso também passa por uma carteira digital com outros benefícios, né? A partir do momento que o dinheiro também está dentro de casa, a gente consegue também vincular a uma rede de pagamentos, né? Temos uma rede de postos. Quantos postos, Nelson? Hoje nós estamos com 24 mil postos credenciados. Então, isso nos beneficia muito, né, de certa forma, porque, né, a gente consegue também trazer benefícios para o caminhoneiro, o cara que está lá na ponta, que sofre mais, né? A gente sabe o quanto, né, é importante para ele o pagamento também, né? E para o transportador o benefício, né, principalmente do prazo que a gente consegue estender. Eu estava até trocando uma ideia que, pensar que você consegue manter 1 milhão na conta, né, uma operação CDI, durante 30 dias, você tem um float bem considerável. Então, é justamente isso que a gente tem um grande diferencial, né, e a gente continua trabalhando para que isso seja cada vez mais forte também. Eu imagino que seja mais ou menos o pensamento, né, dentro do grupo da Inestec. Então, até dentro da Nestec a gente tem a EFRET lá, conduzido pelo Rodrigo, Arthur, o Aníbal, e esse pensamento de transformação ele é necessário em qualquer instituição financeira que olha para o mercado de transporte, né? Transporte rodoviário. E falando em transformação, a gente falou do DTE, na tua resposta você falou sobre o DTE. E como que vocês olham para o DTE hoje? Que, cara, é um negócio que está crescendo, está chegando, né? Está crescendo a abrangência dele, ele vai bater na porta de todo mundo aí logo mais, e isso afeta diretamente o negócio de vocês. Sim, eu acho que foi um grande questionamento, e eu sou um cara de tecnologia, né, na área de desenvolvimento também, passei por isso e acompanhei o mercado de negócio e gosto muito da união logística-tecnologia. Eu também gosto, não sei porquê, mas eu adoro. Porquê, né? Cara, é um negócio viciante, né? Pelo menos para mim é. Assim, já tive a oportunidade de sair e me mantive dentro do... E gosto de falar sobre digitalização, transformação, pensamento, né, de coisas que é para facilitar a vida do transportador. Né? Facilitar processos, melhorar processos, digitalizar. Então, não só a minha ideia, como todo mundo, porque a gente tem o log, né, dentro da Repom, então o log fintech, e a parte de tecnologia, ela é muito forte. Então, a gente pensa em todo o nosso processo digitalizado, e eu sempre falo que tudo aquilo que é tangível, previsível e linear é passível de automação. Então, sempre que a gente puder melhorar isso e tirar o esforço humano, colocar que a máquina, né, faça aquele esforço e a gente consiga usar a nossa inteligência para pensar em outras coisas, pensar fora da caixa, a gente deve fazer. E nós encaramos o DTE justamente como uma oportunidade de digitalização. Assim, eu acho, na minha visão, que ainda, por enquanto, esse é um quarto documento que vai ser de exigência fiscal. Vai ter lá desde a nota fiscal, o CTE, o MDFE, e a gente vai ter o DTE também. Então, analisando a lei, né, até, né, fazendo um estudo aprofundado, o DTE ele vem com uma proposta de tirar 40 documentos fiscais, mais de 40 documentos fiscais que são exigidos para o transporte no Brasil. Só que a gente sabe que, inclusive, tem uma brecha dentro do artigo, se não me engano, o artigo 13, que fala que a composição dele pode ser a partir de um MDFE. Então, naturalmente, eu entendo que ele vai ser o quarto documento, né, da operação de transporte. Então, do lado da Repom, a gente já está desenvolvendo, né, o DTE também, apesar de não ter ainda, né, o layout dele fechado, porque todas as empresas, né, que estão no nosso meio, nossos concorrentes, vão ter que fazer. Ele vai ser um documento
a mais, né, que é de responsabilidade do transportador, mas que a gente vai precisar colocar ele, né, dentro do nosso processo. Ao invés de a gente receber o contrato de frete, né, que é feito hoje, né, pelas transportadoras e os embarcadores, a gente vai receber um DTE. Né? Inclusive, conversava com outro TMS, pode falar o nome dos concorrentes, claro inclusive pode. Dentro de casa, com o Décio outro dia. Grande Décio. O Décio, Elcio, ele foi gravar um podcast lá na Fenatran. Os caras colocaram o nome dele de Dércio. Pensa no cara que ficou bravo, cara. É que nem o meu nome, né, cara? Os caras erram direto também, mas tá tudo certo, é meio ímpar. Pô, e aí eu falava com o Décio, ele falava, né, mas por que não pega, né, o MDFE, né, e transmite isso para dentro? Porque tem todas as informações ali. E realmente, se a gente for levar assim ao pé da letra, a gente fala tanto sobre iPads e tudo mais, que, né, da integração, como teve várias tecnologias, Mulisoft, Digibi, que estão no mercado. Por que a gente não tira a complexidade desses documentos e faz uma integração mais leve? Mas é justamente, né, por conta, né, das particularidades e das exigências que a gente tem, né, legais, que a gente tem que seguir também. Então, isso é uma exigência da própria NTT. Mas a gente vê com bons olhos a DTE, falo com o Vini também, que é o nosso CEO, e troca ideia sobre isso, é um cara bem antenado quanto a isso. A gente fala sempre que é uma oportunidade, né, que a gente tem de digitalizar. E, claro, que a gente fala do transporte, esse mais lotação, mais o fracionado, mas tem outros modais também que vão serão favorecidos, né, pela implementação do DTE. Perfeito. Ainda na linha de... Você viu que eu anotei umas coisas aqui para te perguntar, só uma pergunta difícil. Você está falando sobre DTE, algo legal, lei e tudo mais, e tem daí outras coisas que a gente já falou de CIOT. Eu queria incrementar e escutar um pouco de vocês sobre o vale pedágio obrigatório e sobre a tabela de frete mínimo. Boa. A tabela de frete mínimo a gente colocou no Qualp lá, que é uma das ferramentas que o cara consulta. Eu percebi que no começo todo mundo queria olhar aquilo, agora a galera já tá pedindo para esconder lá. Sabe que o frete mínimo eu tava vendo, né, que foi colocado um adendo, né, dentro da lei, né, de 2018, que ele tem agora ele tem um habilitador, né, chegou 5%, para cima ou para baixo, tem que lançar uma nova tabela de frete mínimo, né, e tem que ser considerado. A tabela de frete mínimo ainda, claro que é um fator que ainda tem muitas variações e não conseguimos chegar ainda num acordo para atender todos os tipos de transporte, ou todas as operações de transporte no Brasil. É um negócio muito amplo, né, e o governo, quando lançou também as pressas, né, e ele vem aos poucos se propagando no mercado, né? Isso vem sendo consultado, eu acho que é algo que veio para ficar, né? E a gente vai ter que cada vez mais se adequar a isso também. Mas inclusive, aos poucos, bem aos poucos, né? São 4 anos aí, isso teve um momento que falaram muito disso e depois a impressão que eu tenho é que... assim como o CIOT, né? E tem números bem... interessantes, por isso que eu acho que o mercado ainda de pagamento, pelo menos olhando da nossa ótica, assim, olhando para o mercado de TMS, transporte, 55% do mercado hoje brasileiro tem o meio de pagamento, emite o CIOT. O restante ainda tem, né, trabalha com a carta frete. Né, e a gente está falando de uma lei que começou a se valer lá em 2013. Então tem muito espaço ainda para ser explorado e obviamente quando a gente fala do frete mínimo é algo muito recente, né? Sabemos que o transporte no Brasil ele é pautado em cima de legislações, né? Então quando o cara vai abrir uma transportadora, né, vou comprar um caminhão e cara, vou porque o embarcador vai me pagar um valor legal e vai indo, ele vai aprendendo, né? Ele não nasce pronto, né, dentro do transporte, ou ele não busca muita informação. Hoje até que está diferente, né?
Então, a gente sabe que o frete, a tabela do frete mínimo, ela está ainda, né, no processo de amadurecimento. Com certeza ela vai passar por mais adequações, né, porque o preço do combustível também varia muito, né, nesse ano mais do que né, todos os anos anteriores, né, não teve uma constância de mercado. E como toda regulação fiscal de legislação no Brasil, ela demora a acontecer. Tanto é que o DTE foi lançado no ano passado e a gente só ouve os rumores ainda. Inclusive de que isso tem uma influência política, né? Vamos pensar que agora, né, mudou o governo, né? As pessoas que lançaram o DTE talvez, né, não sei se vão continuar, até porque mudou o órgão que vai regular também. Né? Isso dentro da lei estava muito aberto, né? Porque eles mesmos podem criar esse núcleo que vai regular o transporte no Brasil. O que é ruim, né? Porque vamos pensar que quanto mais regulado um mercado tem uma tendência de que mais imaturo ele seja, né? Isso mesmo. Se as partes soubessem trabalhar de uma maneira justa aí, eu acho que não precisa tanta regulação, né? Que quanto mais regulação, mais amarrado se torna o processo. Exatamente. E mais moroso, né? E falando em morosidade e processo amarrado, vocês estão numa área, num ponto de vista privilegiado para o mercado de transportes, olhando para as transportadoras ali. Vocês conhecem muito as transportadoras. Como é que vocês veem essa questão da digitalização e da transformação digital nas transportadoras? A questão da persona, né? E a gente fala muito com o mercado, não só o TMS, a transportadora, de ver vários, né? Vocês conseguem, por exemplo, através do TMS, montar uma persona, né, de quais são os transportadores, inclusive quanto o cara paga, quanto ele ganha. Isso a gente hoje consegue montar um raio-x. A gente está no front, né, no dia a dia, vendo a dificuldade, às vezes a dificuldade financeira deles. Poucas transportadoras hoje no Brasil, né, hoje estão conseguindo fechar no azul, né, porque a margem de frete, que era 8, 9, essa margem caiu. Então, quando o cara analisava o DRE de uma transportadora de uma forma mensal, hoje ele tem que avaliar por viagem, porque a margem dele caiu. Né? O combustível, né? Todos os insumos da cadeia, o pneu, tudo isso acabou cada vez mais reduzindo. O próprio embarcador, né? A gente sabe que o embarcador, que era o cara que só comprava o frete no mercado, esse cara também está olhando para esse custo de logística. Um grande embarcador hoje, se ele não tiver o custo de logística bem definido, ele não pode encarar mais como um insumo, né, do processo da cadeia produtiva, da cadeia de entrega dele. Ele tem que levar isso a sério, entender que ele é uma área que ela precisa também produzir ganhos, né, e tudo mais. Então, a logística é um negócio que vem cada vez mais também se digitalizando e cobrando da cadeia de operadores, dos transportadores. A gente fala lá sobre o 4PL e tudo mais, que são, né, quem está dentro da cadeia, ou seja, o embarcador contrata um operador logístico, o operador logístico contrata a transportadora, né, e assim por diante. Então, como é que você opera e digitaliza toda essa cadeia? Quando a gente fala muito também sobre logística integrada, né, logística compartilhada, né, para cada vez mais ganhar, eu falava sobre estudo de malha, quem consegue fazer isso com grandeza, né, no mercado? Então, tem um movimento, e eu acho que assim, é um paradigma que a gente tem, porque estamos em São Paulo, né, a gente fica meio que no centro e olhando muito mais para fora, a gente vê que ainda tem uma distância da tecnologia que ela é propagada no mercado com as transportadoras propriamente. A gente sabe que, na realidade, ainda falta, sabe, essa busca pelo conhecimento e, né, vejo que tem grandes movimentos de mercado. Acho que até o próprio podcast aqui, eu acho que é um meio para que o transportador busque mais sobre a tecnologia. Muitas vezes falam assim, Elcio, como que eu faço para acompanhar esse movimento todo? Naturalmente, todo mundo fica meio que estressado. Por onde eu começo? O que eu faço primeiro? O que eu estudo? Onde eu busco? Qual é o meio que eu busco? Porque a gente chegou num momento que temos muita informação, mas o que a gente faz com isso? O cara quer ter BI, o cara quer ter
dashboard, quer trabalhar de uma forma diferente. Mas como eu faço, né, para começar? Muitas vezes a organização de um processo, fazer o básico bem feito, né, entender o que realmente o mercado, o que ele precisa para operar, né, é um caminho para iniciar esse processo de transformação digital dentro de uma transportadora. Uhum. Nelson, e a gente vê o mercado aqui muito numa guerra de taxa, né? Sim. Uma visão bem simplista e não inteligente. Assim, não, é obrigado ter esse negócio, então ter o meio de pagamento ali, então vou pegar o que cobra a menor taxa e tudo mais. Você que está no comercial dia a dia, lá matando um tigre por dia, ainda encontra muito essa visão só da briga, da guerra, puramente pela menor taxa, ou o pessoal já está procurando serviço diferenciado? Encontra, né? Existe, vamos lá, nós temos aí no mercado, a gente pode, tem níveis, né, de clientes, né, que você... Mas hoje o que ele quer é o menor custo. Lógico que o menor custo depende muito, porque tem transportador que acha que o menor custo é a taxa, tem transportador que acha que o menor custo é a mão de obra, né? Então, assim, se eu reduzir a minha mão de obra, mas investir numa tecnologia, eu ganho muito mais, né? Porque hoje, o que a gente tenta passar, né? O nosso objetivo aqui não é reduzir mão de obra, nosso objetivo não é também, o nosso objetivo é crescer junto com o transportador, trazendo informações para ele em tempo real, informação fidedigna, para que ele possa gerenciar a informação e não buscar a informação. Porque muitas vezes o transportador está lá com 3, 4 caras alimentando planilha e gerando uma base de dados que às vezes pode estar certa ou errada, depende, né, de um dígito errado ali. E a digitalização, a integração, esses processos todos facilitam o dia a dia dele. Então, muitas vezes essa pessoa que está lá buscando a informação, ela pode estar gerenciando a informação e trazendo resultado, né? Porque o nosso negócio é mostrar para ele que ele tem muito mais resultado a buscar. A gente estava falando de tabela do frete mínimo, enfim, né? Eles se preocupam com isso também, né? Porque ele também não está só buscando redução, mas também está buscando ganhar, né? E muitas vezes isso, em algum momento, inviabiliza ele, né? E o processo todo, a cadeia logística, ela precisa ter uma consciência de que o processo hoje, sendo mais rápido, né? Ou ele tendo a informação mais rápida, ele tendo conhecimento do teu negócio em si, ele consegue fazer o fluxo rodar muito mais, captar muito mais operação, entender muito mais do negócio. Eles entendem bem do negócio deles, né? Eles são especialistas naquilo, mas hoje nós, meios de pagamento, KMM ou outras TMS, enfim, tem essa informação de uma maneira muito rápida para ele, muito clara, muito fácil, que ele consegue, assim, num piscar de olhos, né? Quer saber qual o custo da tua operação, quero projetar uma operação X, ele tem tudo isso na mão. Só que é algo que, na visão de alguns, o custo é a taxa, e na visão de alguns, o custo ela não vem só da redução da taxa, mas ela vem de um custo intangível, que é aquele que você não está no preço, né, que você está cobrando, mas está no tempo que você vai conseguir ganhar com a execução das atribuições que tanto o meio de pagamento como os TMS vão trazer para ele. Perfeito. Uma coisa que eu ia te perguntar, se for sobre base de dados, sobre necessidade de tecnologia, o Elcio tinha falado sobre a necessidade do transportador e do motorista estar mais antenado tecnologicamente, tá? E, cara, tem esse movimento de alguns anos aí dos apps de motorista, ok? Aí hoje a gente tá com a quantidade de app que tem, Maurício, a gente tem que pedir pro motorista ter um iPhone 14 Pro Max, entendeu? E sem falar do rastreador também, né? Porque, né, a gente fala sobre o teu app, mas o cara tem que parar para digitar e ao mesmo tempo a gente quer a segurança do motorista. Às vezes até confunde um pouco, né? Porque, cara, agora você manda uma macro, você baixa o comprovante, o que o cara faz primeiro? Sim. Né? Assinatura digital. Ele tem que fazer tudo isso e também dirigir, né? Exato. É que nem o celular lá no início, né? Ele só fazia ligação. Depois ele passou a ter um monte de funcionalidade. Então, o motorista, além disso... E eu acho que até fazendo um comparativo assim ao longo dos anos, entendendo que nesse mercado transportador,
O motorista nem quer ser mais motorista porque o cara sair para a estrada para ter liberdade, né? E hoje em dia ele não tem liberdade dentro do caminhão, né? Porque ele tem que acionar vários sensores, né? Gerenciamento de risco o tempo todo. Ele não escolhe onde ele pode parar também, então muito vai do PGR também, que está determinando a parte de risco, né? São fatores importantes. Nós temos um desafio, acho que de forma integrada, de nós mesmos. Nós temos um aplicativo para fazer a quitação digital, né? Onde o motorista faz o reconhecimento do POD, lá do comprovante, e na ponta ele faz o reconhecimento de forma automática. Então o frete dele já vai cair na conta, só que, né, esse comprovante ele tem que ficar salvo também para que seja o comprovante digital, né, para ser colocado dentro do TMS, né, então dentro do próprio plano de gerenciamento de risco, para ele poder finalizar também. Então são vários fatores. Eu acho que fica um desafio, né, quando a gente tem muitos sistemas distribuídos, muitos microserviços atuando, a gente fazer a unificação, né, desse... Esse é um desafio, né, cara? Porque todo mundo quer botar parece que o pessoal tem um desejo primitivo de colocar um aplicativo no ar, briga, né, por dados, né? Eu acho que sim, todo mundo quer ter uma plataforma e ter a conexão, né? Seja com o motorista, com o transportador. Quando a gente fala de marketplace, por exemplo, de frete, o cara tem que estar lá também. Então, não existe dados de forma gratuita, né? A gente sabe que em algum momento os dados, a informação, ela precisa ser monetizada. Uhum. Então, tem alguns que é para facilidade, que é para manter o negócio, né? Ou como uma extensão do negócio. Uhum. Né? Então, vamos pensar tracking, torre de controle, quantas ferramentas a gente utiliza, né? O próprio gerenciamento logístico que, né, iniciou todo esse trabalho muitos anos atrás, né? E hoje em dia é tudo integrado, tem nomes bonitos, né? Mas para muitas coisas tem, assim como o Machine Learning IA, que a gente fala tanto, e na verdade são, né, fatores decisivos, né, dentro da tecnologia e que ampliam a capacidade de tomada de decisão de um transportador. Uhum. Então, vai ser uma guerra, sim, agora para a gente unificar tudo isso. Uhum. Principalmente com a logística compartilhada, que eu tenho ouvido falar, assim, com bastante constância, né? Agora a gente tem a expressão nova aí que está sendo disseminada, que é o Open Logistics, né? Open Logistics. Isso é um negócio totalmente novo, né? Até ouvi o Vasco falando sobre isso também, né? O conceito do Open Finance, né? Que vem para o mercado e para substituir o padrão Proceda, né? Tudo aquilo que... né, o Proceda nem existe mais, mas a gente continua lá com os Conames, os Docobs, né? Não existe não sei aonde, porque o que a gente tem de demanda de todo dia para desenvolver aqui e o pior, sempre tem uma versão diferente. Todo mundo não é padrão Proceda. É por isso que é bom o padrão, porque cada um pode criar o seu. Exatamente. O seu padrão. Então, assim, eu acho que esse conceito, quando a gente conseguir realmente propagar no mercado o conceito do Open Logistics, vai ser uma grande virada, né, tanto para o embarcador quanto para o operador, para qualquer player que tiver dentro dessa cadeia, a gente vai ter um ganho grande, inclusive para o motorista, né? Para a gente facilitar, ter um app só que converse com todas as outras soluções de mercado. Perfeito. Acho que isso é um desafio, é muito relevante, porque a gente está indo para um caminho que com certeza não é todo mundo que vai vencer, né? Cada um que aparece quer botar um app na mão da galera. Daí, Maurício? Duas coisas, assim, ainda falando de transformação digital, uma das coisas que empurram as empresas para a transformação digital é a forma diferente que os clientes se organizam agora, porque os motoristas têm grupo de WhatsApp e de repente você prestou um serviço bom, todo mundo fica sabendo, mas prestou um serviço ruim, todo mundo já fica sabendo. Então, eles são muito menos afetados por marketing hoje em dia do que pela própria rede interna, né? Como é que isso afeta vocês? E também queria saber da relação de vocês com concorrentes, como é que funciona? Essa relação de motorista, eu acho que esse é um ponto... O nosso maior cliente hoje, a gente fala, quem compra, né, a solução Repom, que conecta com a gente, é o transportador. Mas quem determina isso é o motorista do dia a dia, porque eles falam.
E é uma classe que a gente sabe, né, até pelas manifestações eles falam, e de forma rápida, né, a comunicação com eles é rápida, se foi bem atendido ou não foi, eles sabem onde tem carga, onde não tem. É legal, porque assim, eu já trabalhei diretamente com motorista e tenho o maior respeito, né, porque fui supervisor de frota, trabalhava diretamente com os motoristas, então, cara, eu sei que eles falam. Né, eles têm uma opinião e a opinião deles conta muito, né, principalmente para o transportador adquirir uma solução. Uhum. Né, a gente tem um carinho muito especial para o motorista que realmente é o cara que movimenta, né? O cara é responsável por conduzir um caminhão, né, que é um ativo, às vezes passa até de 1 milhão, né, com mais a carga que ele está transportando. Então, o cara tem uma responsabilidade gigantesca e a gente tem que ter um carinho, uma atenção muito grande com ele, entendeu? Então, para nós, é o nosso grande... Né, o nosso grande cliente é o motorista. O nosso maior desafio hoje é fazer com que ele seja bem atendido. No sentido de que você concorda, ele está fora de casa, longe da família, o cara às vezes está viajando 20 dias direto, então assim, e ainda, imagina se ele vai precisar resolver alguma coisa, acaba tendo um impasse maior. Então o nosso desafio é justamente atendê-lo bem. E ele, na realidade, é o principal foco nosso, né? Por quê? Porque se ele está bem atendido, a transportadora vai ficar bem atendida, né? Ele movimenta o nosso negócio, né, como um todo, porque ele sai de carrega uma transportadora, carrega para outra e sucessivamente. Então ele está, a partir do momento em que ele está falando, e a informação chega muito rápida, né? O cara hoje ele pode se queimar no mercado falando uma besteira em questão de segundos, né? E acabou. Ou o cara pode também se promover no mercado, né? E a nossa intenção é sempre trazer para eles o melhor. Lógico, problemas tem, qualquer solução vai ter seu problema, qualquer solução vai ter sua ineficiência, mas o importante é que ele seja bem atendido. E nós buscamos isso, né? A gente mesmo faz vários eventos em postos, em transportadores, em pátio pro motorista. Para quê? Para que ele tenha contato conosco, né? Não só através de uma central, não só através que a gente tem o nosso atendimento em 24/7, enfim, mas ele também tem o contato face-to-face com a gente, conversando, a gente entendendo a necessidade dele, para a gente até melhorar as nossas soluções, aquilo que é o que ele precisa realmente. Exato. E é um ponto bem importante, né? O motorista a gente coloca o cliente à frente de tudo, né? Acho que sempre no centro, mas o motorista a gente tem um olhar bem, bem específico. E aí, Maurício, a relação com nossos concorrentes, né? Porque tem vários mercados, né? Os concorrentes já aprenderam que eles podem trocar uma figurinha ou outra e gera benefício para todo mundo. Como é que você vê o futuro disso aí no meio de pagamento? Eu acho que cada vez mais, tá? A gente tem que estar unido. O transporte, né, por si só, não é tão unido. A gente vê os sindicatos, algumas associações, mas o transportador ele não debate muito sobre o avanço, a tecnologia. Às vezes fica até uma questão do cliente que sai de um para o outro, né? Que é aquela questão do bid, né? O cara perdeu o bid, agora, né? Deixa de ser concorrente, passa a ser inimigo já. Exato, e daí fica um negócio assim. Só que eu mesmo tenho muitos amigos conhecidos dentro do cenário de transporte e logística no Brasil. Isso é no Brasil inteiro. Então a gente, eu te conheço de algum lugar, da empresa X, né? E essa relação com o mercado. As empresas, né, em si, os concorrentes, são todos conhecidos de alguma forma. Eu até falo assim, se o cara faz alguma coisa de errado, o cara logo vai ficar sabendo no mercado. Porque as pessoas de logística no Brasil são basicamente as mesmas. Então, assim, tem modelos de negócio específicos, tem as estratégias específicas, não tem discussões tão abertas. A gente está, né, com a ANPF, né, que é a associação das ANPF, das IPFs, né, que a Repom se posiciona. Então, sim, tem debates, né? O nosso CEO, então, geralmente tem as discussões específicas, né, sobre o mercado, né, e sobre as estratégias, o posicionamento também. Então, até o próprio DTE, né, foi um assunto bem amplamente discutido, né, e que eu converso também com os concorrentes, eles também vão fazer a questão do DTE, então
ele veio, com certeza é algo que vem para ficar e algo para melhorar a vida de todo mundo. E a própria, né, a Efret também, a gente sabe que tem, né, a questão de estratégia de mercado, né? A própria NSTech tem vários TMS que estão dentro de casa, né? E que, obviamente, cada um tem a sua particularidade, mas todo mundo cresce junto, porque o objetivo final é justamente trazer a solução, né? Seja ela de pagamento, de digitalização, para facilitar a vida. Eu acho que cada um, quanto mais tecnologia a gente trazer, a gente fala, a gente não é humilde, né, nesse ponto, mas a gente é um grande exportador de tecnologia para fora do mundo. O global, eu tenho amigos conhecidos que foram para fora, né, e levaram a nossa tecnologia, né, levaram as pessoas que estão aqui dentro, né, do Brasil. A gente tem uma capacidade enorme para desenvolver, né, isso aqui dentro do Brasil, né, de fazer um polo de tecnologia, ampliar, né, as questões de plataformas, a gente ampliar, nós potencializar, né, os ganhos das transportadoras. Né, num país onde 65%, né, do transporte é rodoviário, a gente precisa de alguma forma se unir e trazer tecnologia, né, fazer tecnologia aqui dentro. Eu acho que fazer mais, provocar mais isso, né, explorar mais isso também, valorizar, porque o transportador também precisa ver o lado, né, o quanto a tecnologia agrega na vida dele. O valor entre um caminhão, né, que é um ativo, entre uma solução que tem praticamente o valor desse caminhão, muitas vezes é um fator de decisão ele optar por um recurso que vai trazer vai trazer um benefício imediato, mas enxergar que também a solução, né, vai agregar na vida dele. Então, é esse olhar que a gente tem, e para com os concorrentes é da mesma forma. Se a gente se unir, né, cada vez mais, eu acho que a gente consegue ir mais longe e muito mais do que ser só a questão da NTT de emitir o CIOT. Né, a gente fazer uma rede também de crédito unida, né, em prol desses transportadores, né, para ajudar também a nossa cadeia inteira de logística. E cada vez mais também está integrado com o TMS. A gente, não só a KMM, como todos os outros TMS que tem os principais de mercado, e eu falo que no Brasil a gente não tem 200 TMS, né, com a essência dele, né, que seja um TMS que realmente traga resultado. Né? Então a gente também está integrado e não queremos ser apenas um plugin, né, e sim uma solução que realmente traga valor, né, agregado, que entenda a necessidade do nosso transportador, né, e quando tiver sempre o debate, a gente está aberto a isso também, né, a repor, enfim, e propagar essa mensagem positiva, né, para o mercado de log fintechs. Boa, muito bom, Elcio e Nelson. E assim, né, quando esse episódio aqui vai sair, a gente vai decidir o horário ainda, se vai ser depois do jogo. Eu já mandei uma mensagem aqui pro presidente da FIFA, Maurício, ele prometeu que não vai mais dar essa burrada, tá? Ele não vai mais colocar jogo no horário do Trimodais. Tá? Mas avisa ele que se estiver 0-0 aí até os 15 do segundo tempo, a gente vai soltar em cima do jogo. Boa. Aí, Elcio e Nelson, vocês vão compartilhar essa mensagem aqui pra rede de vocês, sim, né? Sim. E, capitão, coloca a câmera aqui. Você que veio pelo Elcio, pela indicação do Elcio, do Nelson aqui, se inscreva no canal da KMM, curta esse vídeo aqui e acompanhe. Semanalmente a gente fala sobre tecnologia, a gente fala mais sobre logística do que sobre tecnologia, mas a gente fala de vez em quando sobre tecnologia também. E eu tenho um compromisso aqui, Elcio e Nelson, que eu não... Ficou muito bom o nome dos dois juntos, né, cara? Elcio e Nelson. Eu tenho um compromisso que eu não faço jabá dos nossos produtos, sim, então é para troca de ideia. Enfim, então, o nome do podcast é Entre Modais, não tem nada a ver com KMM. Então é isso, se inscrevam aqui, semanalmente vocês acompanham. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês, aceitarem o convite e também pelas informações. Acho que foi um papo bastante rico e que tem bastante mensagem aqui para compartilhar sobre posicionamento, sobre futuro, sobre até a parte legal. Eu acho que isso ficou um episódio aqui, um papo que vai agregar bastante valor para o nosso público. Sem dúvida. Eu que agradeço aí vocês, eu acho muito legal essa dinâmica de vocês aí, porque eu acho que o transportador precisa ter esse conhecimento, tá acompanhando isso, né, seja diariamente ou semanalmente, enfim, mas é importante ele ter esse contato e entender um pouquinho mais, né, parar aí uns 10, 15 minutinhos para ver
a movimentação que está acontecendo, até para ele poder tomar as decisões do dia a dia dele, do negócio dele, né? Perfeito, isso aí. Leopoldo e todo o time KMM e o Maurício também, já se fala aqui normalmente. Agradeço pela oportunidade, eu acho que eu gosto muito de falar sobre tecnologia, sobre transporte, porque é algo que eu sou realmente apaixonado, tenho paixão por isso, né? Faço com muito gosto e sempre que a gente puder ajudar, quanto mais a gente puder, né, alcançar o nosso público e levar informação consistente, né, informação com, né, que realmente relevância, que vai de alguma forma, né, impactar, né, de forma positiva, a gente está aí, está aberto também, né? Nós, time Repom, né, todos nós somos consultores também para ajudar de alguma forma. Perfeito. Não sei se foi uma boa ideia vocês colocar à disposição assim, né, Maurício? Porque eu vivo caçando gente para me ajudar aqui, porque eu não quero interromper, quero fazer episódios seguidos, então não sei se é muito bom. Você pode receber uma mensagem a qualquer momento. Pode ser a qualquer momento. Depois eu deixo o WhatsApp lá também, o pessoal pode consultar. Boa, dá pra gente colocar na descrição do vídeo aqui? Pode colocar no vídeo também. Mais importante que isso, debate pronto. O Hexa vem ou não vem? Vem. Olha, a gente tá depois, o episódio depois, esse é o segundo jogo de vitória, né? Eu acabei de saber que o Neymar e o Danilo não vão jogar o segundo jogo agora, tá? E parece que não vão jogar o terceiro também. E só voltariam se o Brasil se classificar, mas eu tô confiante. Só voltarão assim que o Brasil se classificar. O Hexa vem. Mas assim, já que a gente tá aqui, a gente não sabe se vai sair antes ou depois, qual que é o palpite para Brasil e Suécia? É um 2-1. Suíça. 2-1. 2-1. Acho que o 2-1 é razoável. Eu acho que vai ser um 2-0. 2-0? Igual você repetiu com a Sérvia. Muito bom, com gol de vôlei e tudo. Não sei se vai ser de vôlei. E o de vocês, bora lá. O meu é 3-0, eu sou muito confiante. Isso aí. 3-1, nós vamos tomar um golzinho. 3-1. Boa. Gente, muito obrigado. Tomara que pelo menos um de nós acerte o placar, tá? Isso é um bolão, tá? Depois vocês vão saber também tudo o resultado. Brasil, esses palpites. Tudo Brasil, Muito obrigado. Gente, é isso. Galera, valeu. Falou. Obrigado, gente. Obrigado mais.